Alô pessoal, nesse outro vídeo que eu gravei com o título de Educação Empobrecedora, eu dou um exemplo de algo que aconteceu comigo no tempo que eu estava no ginásio e que pode ser generalizado. Eu contei aquele episódio da geometria, onde a primeira aula já não fazia sentido e eu teria que aceitar aquele nonsense como premissa para poder continuar fazendo os exercícios de geometria. Mas este é apenas um caso. E o que eu observo é que o mesmo princípio pedagógico vale para todas as disciplinas. A ideia geral do ensino é passar ao aluno um certo grupo de certezas que ele nunca mais irá a questionar. E eu não vejo a menor utilidade disso, porque quase tudo em ciência pode ser colocado em dúvida, praticamente tudo. Por exemplo, se você aprendeu lá a teoria da relatividade, depois você pega os estudos do Eugene Ives, que é um grande físico americano, onde ele argumenta em favor da mecânica clássica do Newton e diz que o Einstein está completamente errado. Ele aceita lá as premissas, vamos dizer, universais da mecânica do Newton, os quais o Einstein havia limitado a um setor pequeno da realidade, dizendo que em volta figuravam outros princípios. Eu digo, é claro que isso é um negócio interessante, isso é maravilhoso, você está vendo ali um confronto entre dois cérebros privilegiados, tá certo? E isso pode estimular a sua inteligência para o resto da sua vida. Para que evitar o problema? E por que passar, vamos dizer, os princípios científicos como se fossem dogmas religiosos que tem que vigorar uma vez para sempre e que quem quer que os conteste é um imbecil, um animal, não é isso? Então, o que o ensino das ciências em geral está fazendo com as crianças é criar apego, tá certo, a certas verdades que, em grande parte dos casos, podem ser duvidosas. E qual é o problema de você ter um monte de dúvidas científicas na cabeça? Isso não pode fazer mal nenhum, ao contrário, né? Estimula, vamos dizer, mesmo teorias que estão completamente erradas, elas valem a pena ser estudadas porque elas fazem parte da história da ciência e a sua superação deu muito trabalho. É isso? Então, se você pega, por exemplo, pega o termo flogístico, você vai lá, flogística é um negócio que durante séculos o pessoal acreditava que existia, depois pararam de existir. Existe ou não existe? Eu digo, eu não sei. Isso ainda pode entrar em discussão de novo e de novo e de novo. Quer dizer, o princípio da dúvida científica é o próprio coração da investigação científica. Trocar este senso, essa capacidade de perceber as dúvidas, por um apego a certezas duvidosas, só pode fazer mal. Então, no caso, o professor meu de geometria queria que eu acreditasse que os pontos não medem nada, mas somando vários pontos você obtém uma reta. Eu vinha resolver este problema com 38 anos de idade, onde eu percebi que aqueles dados que o professor dizia que eram intuitivos, nada tinham de intuitivos. Eu digo, um ponto não pode ser intuído, ninguém jamais viu um ponto. Agora, tem uma coisa que todos nós vemos, que é o espaço. Então eu falei, a noção intuitiva primária não é o ponto, é o espaço. E você obtém as figuras geométricas por abstração. Quer dizer, mentalmente você separa coisas que não estão separadas. Por exemplo, alguém já viu uma reta? Ninguém nunca viu uma reta. Agora, eu vejo a aresta aqui desta mesa e separo mentalmente, só mentalmente, esta linha do resto da mesa. Então, isso não é obtido por intuição, mas por uma construção abstrativa. Ora, se o garoto no primeiro ano do ginásio, segundo, aprendesse o que é a construção abstrativa, ele estaria aprendendo muito mais do que ele aprender a geometria de Euclides inteira. E isto, então, eu considero que é regra geral. Vamos dizer, até questões históricas, onde não há jamais certeza absoluta, são passadas como se fossem verdades definitivas. Mesmo quando se trata, vamos dizer, de meros mitos ou lendas, como, por exemplo, a famosa tomada da Bastilha, né? Não havia... Quantos soldados havia defendendo a Bastilha? Nenhum. Os caras simplesmente entraram. Quantos presos políticos tinha na Bastilha? Nenhum. Só tinha bêbado, né? Então, que significado político, histórico pode ter tido a Bastilha? Nenhum. Isso foi um mito criado depois por algum historiador idiota, tá certo? E muitas outras coisas desse tipo, né? A ideia de que, por exemplo, chega
1789 a burguesia tomou o poder. Você vai lá, vamos ver a lista dos caras que tomaram o poder. Quantos burgueses tem no meio? Um. Tinha um capitalista ali no meio. O resto era tudo jornalista, escritor, padre, soldado. Então a burguesia não tomou poder nenhum, os caras tomaram o poder e mais tarde, tá certo? Isso pode ter beneficiado a classe burguesa, mas uma classe social não toma o poder, gente. Isso é uma frase inteiramente absurda, né? E muitas outras coisas desse tipo, né? Então, bom, nem vou falar de mitos como aquele das famosas máquinas de tortura da Inquisição, que nunca existiu nenhuma. Não tem nenhuma. Tem um monte de máquina construída mais tarde para criar um mito, tá certo? Hoje isso é conhecido, porque os historiadores, a partir do ano 50, finalmente tiveram acesso, quer dizer, às atas de processos da Inquisição e começaram a ler. E viram que não era nada daquilo que a mitologia espalhava. Mas até essa pesquisa científica entrar no ensino, vai passar 100, 200, 300 anos. Quer dizer, provavelmente essa pataquada vai continuar sendo repetida indefinidamente, né? E, no fim, a simples ideia da dúvida científica é condenada como se fosse uma doença mental. Quantas vezes eu não vi? Por exemplo, aparece esse pessoal da Terra plana. Eu nunca estudei o negócio da Terra plana, não tenho a menor ideia de qual seja a teoria, tá certo? Mas se o sujeito teve a ideia e ele apresenta lá 100 ou 200 argumentos em favor da teoria dele, ele merece atenção. Não quer dizer que você tem que concordar com ele, mas você não pode tentar expulsar uma teoria da discussão chamando o seu autor de maluco. Isso aí não vale. Porque uma coisa é a veracidade ou falsidade de uma teoria, outra coisa completamente diferente é a sanidade ou doença mental do seu fulano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, porque o sujeito é louco, ele não pode inventar uma teoria certa? Todo mundo sabe que tem muitos cientistas completamente doido, né? Que inventou coisas interessantes. O Turing era doido, né? O cara é o pioneiro do computador, ele era completamente doido e nem por isso ele deixou de inventar o negócio certo. E tem muito cara normal que só fala besteira, porra, né? Quer dizer, porque o sujeito quer dizer, qual é o seu argumento em favor da teoria tal? O inventor dela é são de cabeça. Ele apresenta, em vez de ele apresentar a prova, a teoria dele, apresenta o atestado médico. É uma coisa tão estúpida, né? Então, nunca me diga, essa teoria foi inventada por um louco. Eu digo, não, vamos ouvir o louco. Nós temos que discutir a teoria em si mesma e não na referência da doença mental ou sanidade do seu fulano. Agora, o nosso ensino secundário, ele só passa dogmas. Tudo ali é dogma, né? Você vê, até a teoria da evolução, eu falo, olha, a teoria da evolução é o assunto mais discutido no mundo. Eu tenho isso, cada vez que eu leio um argumento evolucionista, eu concordo. Cada vez que eu leio um anti-evolucionista, eu também concordo. Então, eu que não sou nada burro, eu não tenho certeza nenhuma a respeito desse treco. Eu não tenho opinião nenhuma. Talvez tenha daqui 20 anos, sei lá. Mas todo mundo que eu conheço tem uma opinião definitiva, sem ter sequer ouvido, né, o outro lado. Quer dizer, os dois lados têm pessoas eminentes defendendo os seus argumentos. Então, no mínimo, pela lei das probabilidades, deve haver alguma razão dos dois lados. Quanto tempo vai levar para resolver isso? Eu não sei. Santo Tomás de Aquino dizia, a verdade é filha do tempo. Quer dizer, uma discussão dessa pode levar 500, 200, 600, 1000 anos para resolver. E quando você entra no campo teológico, então, tem coisa que está em discussão há 2000 anos e ninguém chegou à conclusão. E qual é o problema? Quando as pessoas vêm com essas perguntas para cima de mim, eu digo, olha, se a humanidade for depender de que eu resolva essa questão, ela está lascada, porque eu não vou conseguir resolver. E vocês também não. Então essa que é a verdade. Tchau, tchau. Eu acho até o Rodrigo Cocô concorda comigo.